Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Diz o seguinte, Atos 1, a partir do versículo 12. Atos 1, a partir do versículo 12. Ele diz o seguinte: Então os apóstolos desceram do Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém, o monte que fica mais ou menos a 1 quilômetro da cidade. Quando chegaram à cidade, eles foram até a sala onde estavam hospedados, a qual ficava no andar de cima da casa. Os apóstolos eram esses: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, e Judas, o filho de Tiago. Eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Num desses dias de reunião, estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Nessa reunião, Pedro se levantou e disse: Meus irmãos, tinha de acontecer aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse nas Escrituras Sagradas a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era do nosso grupo e foi escolhido para tomar parte no nosso trabalho. Com o dinheiro que tinha recebido pelo seu crime, Judas comprou um terreno. Esse terreno caiu. Nesse terreno ele caiu e se arrebentou, e os seus intestinos se espalharam. Todos os moradores de Jerusalém ficaram sabendo disso. Por isso deram àquele terreno o nome de Aceldama, que significa, na língua deles, campo de sangue. E Pedro continuou: Isso é o que está escrito no livro dos Salmos, que a casa dele fique abandonada e ninguém mais more nela. E também diz que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. Portanto, precisamos escolher outro homem para pertencer ao nosso grupo, e ser testemunha junto conosco da ressurreição do Senhor Jesus. Deve ser daqueles que acompanharam durante o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que foi batizado por João até o dia em que foi levado para o céu. E foram apresentados dois homens, José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida, oraram dizendo: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra agora qual dos dois escolheste para trabalhar conosco como apóstolo. Pois Judas abandonou este trabalho e foi para o lugar que ele merecia. Depois fizeram um sorteio para escolher um dos dois. O nome sorteado foi o de Matias, que se juntou ao grupo dos 11 apóstolos. Até aí. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, nós te pedimos, traz ao nosso coração a vida da tua palavra, porque ela mesma diz que ela é viva e eficaz. E agora que nós lemos, transforma ela em vida no nosso coração, transforma o nosso coração, transforma a nossa mente e nos ajuda a compreender a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, esse primeiro grupo de 120 pessoas, nós precisamos entender e
a gente pode entendê-los como a comunidade original. A primeira igreja, o primeiro movimento ali antes do Pentecostes, né? E foi o ponto de partida para a reconstrução da koinonia, ou seja, da fraternidade. Então, o tema de hoje é comunidade original, o ponto de partida para reconstruir a koinonia. Bom, o texto, né, é escrito por Lucas, né? Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho, ele escreve direcionado para Teófilo, e esse texto ele foi escrito mais ou menos no ano 80 depois de Cristo. Então, da morte de Cristo tinham passado aproximadamente 50 anos do momento em que ele está relatando. Ele olha para o passado. Por quê? Porque nos anos 80, a igreja ela vinha sentindo uma fadiga, ela vinha cansada por tantas perseguições, havia a questão de que Jesus voltaria, né? E isso estava incomodando eles, porque Jesus disse que voltaria e eles estavam passando por muitas dificuldades, e Jesus não voltava, e eles começam a se questionar. A maioria dos cristãos que estiveram com Jesus já estavam praticamente mortos, havia muito poucos, ou pela idade, ou pelo martírio. Então Lucas está escrevendo a essa comunidade dos anos 80, uma comunidade fadigada, uma comunidade que sofre, e ela precisa ser reconstruída. A igreja do Senhor Jesus, naquele momento, precisava ser reconstruída, e nesse sentido, tem muito a ver conosco, que nesse momento em que a gente está vivendo esse distanciamento social, tantas coisas estão acontecendo, o mundo está mudando, o mundo está dando uma guinada, muitas coisas que fazíamos antes da quarentena, não faremos depois, porque o mundo está em transição. E nós, como igreja, precisamos nos posicionar e nos reconstruir. Então, olhar para o texto de Lucas é o mesmo que Lucas fez ao olhar para a comunidade original, que é um tempo de reconstrução. E Lucas ele fala daquela pequena comunidade que sobrou depois da ascensão de Cristo. Aqueles seguidores e aquelas seguidoras estavam reunidas para orar. Pedro convida a comunidade para completar o quadro de apóstolos, né, que tinha ficado desfalcado com a morte de Judas. Então, muitos tinham fugido, havia acontecimentos trágicos por conta da morte de Jesus, por conta da paixão de Cristo. O número de apóstolos estava reduzido, e Lucas, então, ele enumera as pessoas que faziam parte daquela comunidade original, né? E esses eram os 11 apóstolos, né, porque Judas tinha morrido, então eram 11, as mulheres que andaram com Jesus, eram as seguidoras de Jesus, a mãe de Jesus, Maria, alguns parentes de Jesus, seus irmãos, como Tiago, e ao todo havia em torno de 120 pessoas, né? E uma grande variedade, né, de pessoas, né, de diversas partes, de diversas mentalidades. E nos anos 80, quando Lucas está escrevendo, há um momento particular ali que Paulo, por exemplo, vai escrever a igreja de Corinto, e é quando ele fala que a igreja está meio que dividida, né? E aí
Paulo vai escrever, uns dizem que são de Paulo, outros dizem que são de Apolo, outros vão dizer que são de Cefas, outros vão dizer que é de Cristo. Então, essa comunidade original, né, ela está em torno disso. A comunidade original está lá para onde que Lucas está olhando. E Lucas está olhando a partir desse contexto, em que há uma variedade, em que há uma diversidade, em que há um contexto de rupturas até. E desde o início, a igreja é essa reunião de grupos distintos. E apesar da variedade, Lucas ele faz questão de informar que eles tinham o quê? Um mesmo sentimento. Havia um mesmo sentimento. Havia um esforço grande da parte da igreja, lá da comunidade original, de manter a unidade. Hoje também, nas nossas comunidades, há uma variedade grande. Nós podemos enumerá-las: posição social, profissão, escolaridade, partidos políticos, tendências, associações, movimentos e denominações, né? Saúde, moradia e tantas as coisas que vão nos diferenciando. Mas como igreja, e como Lucas está citando, e como Deus nos alerta, nós precisamos ter um mesmo sentimento. Um mesmo sentimento. Então, mesmo assim, mesmo tendo todas essas divisões, ou essa variedade, nós precisamos, como os primeiros cristãos, ter o esforço de criar a koinonia, a fraternidade. E nós vamos ver isso, né, no decorrer da nossa mensagem, enquanto a gente vai refletindo um pouco sobre essa palavra, né? Então, nós estamos aqui, alguns reunidos, outros reunidos através da câmera, através do Espírito de Deus, através da conexão da tecnologia, mas estamos reunidos, né? E a pergunta para nós é: quem somos? De onde viemos? O que fazemos? Por que estamos nos reunindo? E a partir dessa experiência, nós precisamos dizer o que cada um de nós faz ao encontrar essa variedade no corpo de Cristo. Nós nos esforçamos para manter a unidade e um só sentimento, ou nós realmente rompemos? Temos a ruptura. Então, esse texto, ele nos chama a atenção. É um momento de transição. É um momento que a igreja ali precisava estar reunidas. Jesus já tinha sido assunto aos céus. Eles estavam ali, à espera. Então, Pedro chama eles e fala: vamos se reunir, o grupo que sobrou, e vamos ver o que faz. Vamos ver o que vai acontecer. E essa comunidade vai nascer no dia de Pentecostes. A escolha de um substituto para Judas, ela é importante, porque se não houver a oração e a unidade, não vai haver o Pentecostes. Eles precisavam estar reunidos para que o Espírito Santo descesse sobre eles. E Lucas insiste em pelo menos 3 características que marcaram aquela comunidade original. 3 características
são a unidade na diversidade, né? Eles estavam unidos, mesmo pensando diferente, tendo posições sociais diferentes, escolaridades diferentes, saúdes diferentes, cidades diferentes, famílias diferentes, religiões diferentes, porque eles vinham uns gregos, outros judeus, mas todos estavam ali. Segunda característica, era uma comunidade de oração. Aquela comunidade, ela foi marcada pela oração. E a terceira era a continuidade, mesmo ou apesar das rupturas. Era a continuidade, né, da caminhada na presença do Senhor Jesus Cristo. E é nesse quadro que o Lucas ele vai descrever e definir o critério que deve marcar qual que é a missão da igreja. Ele estampa e ele define a missão da igreja. Qual é a missão da igreja? De cada crente, ser testemunha da ressurreição de Jesus, caminhando na força do Espírito Santo. Ser testemunha da ressurreição de Jesus, caminhando na força do Espírito Santo. Eu e você, nós precisamos ser testemunhas de Jesus e da sua ressurreição. Mas eu não presenciei a ressurreição. Mas bem-aventurado aquele que não viu e creu. Você crê? Você tem essa particularidade, né? Nós precisamos crer na ressurreição e ser testemunhas dela, porque essa ressurreição é a nossa esperança, e é o que mudou a minha vida, o que mudou a sua vida, e o que pode mudar a vida de outras pessoas. A ressurreição é a mensagem da esperança. Sem a ressurreição, não há amanhã, não há esperança. Diz o cântico, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Eu posso crer numa eternidade, eu posso crer que o dia de amanhã será diferente, será melhor, para a honra e para a glória de Deus. Ainda que não seja melhor nessa terra, mas que seja no lugar que Jesus foi preparar para mim e para você. Aonde não haverá mais dor, mais choro, e toda lágrima do nosso olho será enxuta pelo Senhor Jesus Cristo. E glória a Deus por isso. Correto? Então, essas três características daquela comunidade são importantes a gente entender, e Lucas marca a missão da igreja, que é sermos testemunha. Para a gente contextualizar um pouco aqui, perdão, Lucas, ele escreve esse primeiro capítulo, e é como se ele pintasse um quadro, é como se ele tirasse uma fotografia cheia de detalhes. Ele pinta aquelas 120 pessoas, homens e mulheres, todos num mesmo sentimento, todos unânimes, todos orando, se preparando para a manifestação do Espírito Santo, que Jesus prometeu que viria. E é nesse quadro que estão reunidos, em perfeita harmonia, aquelas pessoas que viveram nos anos 80, que estão no contexto que Lucas está escrevendo, elas estavam divididas, elas estavam em conflitos, elas tinham tendências, elas estavam brigando entre si. E hoje eu olho para a igreja, não para a nossa igreja, mas para a igreja no contexto maior, no contexto das redes sociais, no contexto das famílias, e vejo muitas vezes isso, tendências, brigas, conflitos, por causa de tantas questões. E naquela comunidade dos anos 80 havia isso. Lembra que a gente contextualizou com Corinto, né?
havia já esse sentimento, uns são de Paulo, outros são de apóstolo. De modo geral, Paulo também escrever para resolver isso. E nesse contexto dos anos 80, né, você tinha ali a tendência de alguns serem de Paulo, outros de Tiago, outros dos irmãos de Jesus, outros de Pedro, né, como alguém que seguiu uma linha filosófica, uma linha teológica de um ou de outro. E a pintura de Lucas, né, todos estão reunidos em torno de uma pessoa que é mais icônica, que é a mãe de Jesus, e que parece ali ser um símbolo e um fator de unidade, né, quando eles se reúnem para cuidar de Maria. E nesses anos 80, né, nos anos 80 depois de Cristo, a época que Lucas está escrevendo aqui, as comunidades, elas tinham bastante autonomia. O rosto de cada comunidade, né, era diferente, cada um seguia o seu caminho, as igrejas eram mais autônomas, né? Umas comunidades, porém, se achavam mais no caminho do que as outras, ou melhor do que as outras, e isso é um problema. O problema de cada comunidade ter a sua identidade, a cada igreja ter a sua autonomia, seguir o seu caminho, ter o seu rosto, isso não há problema. Isso é sadio. E é um dos nossos princípios da igreja congregacional, que cada igreja ela deve ser autônoma, ela deve seguir os seus próprios a sua própria trajetória, a autonomia da igreja local. Mas quando eu começo como igreja, me achar melhor do que a igreja do fulano, a igreja de tal lugar ou de tal lugar, isso é um problema. Porque aí começa a haver as comparações. E aquelas comunidades, então, começam a ter conflitos, tensões. E a descrição dessa comunidade original que Lucas está trazendo, né, aqui no começo de Atos, ele propõe um ideal para se preservar a unidade sem destruir a diversidade. Uma unidade que não massifica as pessoas. Uma unidade, né, que enraiza-se no fato de que elas estão orando e tendo um mesmo sentimento e vivem à espera da promessa de Jesus pelo dom do Espírito Santo. É isso que Lucas está descrevendo. Ele olha, ele meio que é como se ele olhasse para o retrovisor da história e está dizendo para aquela comunidade do contexto dos anos 80, olha, vocês precisam olhar para lá, porque aquele era o protótipo, aquela é a ideia. E eu e você, nós precisamos olhar para aquela comunidade original e entender, essa é a ideia. Esse é o contexto. Diversidade, variedades, porém um só sentimento. Um só sentimento. Um só rumo, né? Que é de sermos testemunhas, né, da ressurreição de Cristo no impulso do Espírito Santo. Pedro, ele vai tomar a iniciativa lá no versículo 15, de reunir aqueles 120 irmãos, né? E é interessante porque, sem ficar pensando muito numerologia, mas a gente precisa passar porque está aqui. Ele olha
para os 11 e fala assim, não, a gente precisa de 12. Jesus escolheu 12. Um descambou. E a gente precisa dar continuidade. E como que a gente vai fazer? Aí Pedro, ele levanta essa questão, né? E fala, olha, a gente precisa de uma pessoa que encha, né, que preencha essa vaga. Porque a gente olha para o Antigo Testamento, são 12 tribos, são 12 patriarcas, os filhos de Israel. São 12 apóstolos que Jesus escolheu. E ao mesmo tempo, são 120 pessoas, 10 vezes 12. E esse é o contexto, né? E apesar das rupturas, eles vão dar continuidade às 12 tribos do Antigo Testamento e dos discípulos e discípulas de Jesus. Eles estão dispostos a isso. Pedro está fazendo isso, né? É simbólico essas 120 pessoas. Sei lá, podia ter 119, 118 ou 125, mas Lucas, ele registra mais ou menos 120 para colocar ali essa simbologia na mente de quem estava lendo, né? Mostrando, olha, há uma continuidade. Né? E isso é muito interessante a gente saber que a história é importante porque ninguém nasce ou surge de repente. Todos nós somos frutos de um contexto histórico, de um local, de um momento. E isso tudo acontece. Nós não, por exemplo, essa igreja aqui, ela não nasceu de repente. Foi sendo construída, né? Ao longo dos anos. Alguém começou o trabalho, depois veio, emancipou, comprou terreno, construiu, né? E as pessoas foram se achegando, mudaram-se alguns pastores, mudaram-se, às vezes, em alguns momentos, a forma de condução da igreja. Mas por quê? Nós estamos localizados, nós estamos em um contexto, né? E isso é natural. Não foi assim, olha, não é igual loja, né? Que de repente a gente vê uma construção e já saiu a loja. Mas mesmo assim, né? Aquela loja veio de algum lugar, alguém comprou, né? Há um contexto histórico. E o que Lucas está dizendo aqui, ele está fazendo, ele está dando essa continuidade. Olha, o Antigo Testamento é importante porque trouxe até aqui Jesus, a história da salvação. E a gente vai dar continuidade a isso. Correto? E Pedro, então, ele interpreta também a morte de Judas, né? Lucas, ele precisa registrar. Por quê? Está mais ou menos 50 anos depois da morte de Judas. E começa a se inventar histórias, começa a circular nas comunidades histórias para explicar aquela morte de Judas, né? E aí Pedro e Lucas, né, nesse contexto aqui, eles contextualizam, eles retomam e dizem, olha, aconteceu isso. Ele cita alguns salmos aí, né, e ilumina essa passagem da morte de Judas, para que não criasse mais histórias, lendas, inventassem coisas. Então, é necessário isso, né? E aí, eles levantam também, dentro dessa questão, os critérios para poder ser a testemunha da boa nova. E vai ajudar os ouvintes a descobrir o apelo de Deus, né? O apelo de Deus que estava escondido naquele fato, né? Para
ocupar a vaga de Judas, né? Aquele fato, o que aquilo queria significar? Então, Lucas, ele dá 3 critérios que são importantes para essa escolha. A pessoa que vai substituir, né, ela vai ser uma pessoa que tenha sido membro da primeira comunidade que se formou ao redor de Jesus, daqueles primeiros discípulos, desde quando João Batista batizou Jesus. Depois, ele deve ter andado com os apóstolos e deve estar desde o começo, como eu disse, né? E junto com os outros 11, eles devem ser testemunhas também da ressurreição de Jesus. E o centro da nossa fé é qual? É crer que a vida vence a morte pelo poder de Deus. E aqui está o fundamento dessa fé, né, na ressurreição de Jesus, testemunhada pelos 12 apóstolos. Eles são as testemunhas que vão dizer, de fato, Jesus ressuscitou. E nós podemos crer. Eles são as testemunhas fiéis, vamos dizer assim. As testemunhas originais. E por isso nós podemos acreditar. Então, eles entendem um jeito e desenvolvem um jeito para descobrir a vontade de Deus naquele momento. E a vontade de Deus, né? E aí o que eles fazem? Não foi Pedro que determinou. Pedro podia sentar com Matias e com o outro lá, o Barsabás, fazer uma entrevista, né? Se ele ficasse na dúvida, vocês podem tirar para o ímpar e está tudo certo. Mas há uma metodologia aqui que a comunidade original desenvolveu, né? Para escolher aqueles candidatos da vaga de apóstolo, né? E quem escolhe não é Pedro, quem escolhe é a comunidade, né? Pedro orienta eles para os critérios dados e a comunidade apresenta as 2 pessoas. Olha, quem se enquadra nisso são esses 2, né? Barsabás é até o mais elogiado, porque ele é Barsabás o justo. Mas Matias é quem foi o escolhido, né? E por isso ele passou a ser um dos 12. Então, eles tiram sorte, que é um método usado naquele tempo. Nós não entendemos muito isso, né? Talvez como eles não entenderiam o nosso método de votação, mas muito embora depois eles vão fazer a votação lá dos diáconos, né? Mas foi assim. E o que tudo isso tem a ver conosco, né? O que esse texto transmite para nós? Que nós precisamos olhar para a palavra de Deus, para reconstruir a fraternidade. Nós precisaremos agora, né, quando nós voltarmos a nos reunir, né, algumas coisas serão diferentes, não só na igreja, mas no mundo. Nós precisamos estar atentos para reconstruir, para se ressignificar, para se reimaginar como igreja, como povo de Deus. Nós precisamos permanecer testemunhando Cristo. Nós precisamos ter o esforço da unidade, mesmo em tempos tão fragmentados. Hoje as pessoas, o nosso tempo, ele é marcado pela fragmentação, cada um, né, tem uma maneira de ver a vida, cada um tem uma maneira de enxergar as coisas, de tantas formas, e aí há variedade. Mas isso não é desculpa para a gente segmentar e achar que a gente precisa andar só com os iguais. Muito pelo contrário,
ser igreja é exatamente manter a unidade na diversidade. E não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Não é só Lucas que escreve, o apóstolo Paulo também escreve sobre isso. E nós precisamos estar atentos a isso. Então eu quero desafiar você a gente ter essa comunhão. E a comunhão, ela está muito além da gente estar reunidos aqui. Sabe o que acontece? Às vezes nós estamos reunidos aqui e não estamos em comunhão. Às vezes, da maneira que nós estamos fazendo, né? Cada um no seu lar, mas se comunicando, se reunindo, né? E às vezes se preocupando mais com o outro. Estamos, às vezes, mais desenvolvendo a comunhão e a koinonia do que muitas vezes sentando aqui e não desenvolvendo o relacionamento, não desenvolvendo o diálogo, não desenvolvendo a parceria, não tratando as questões que estão sem tratamento, né? E a igreja, de modo geral, tem vivido isso, gente. Eu olho para os meus amigos pastores e as comunidades, a gente conversa, né? Olho muitas vezes nas próprias redes sociais, que eu tenho usado bem pouco, né? Eu tenho usado muito para divulgar as coisas que nós temos feito da igreja, mas eu passo o olho e não me envolvo, porque aquilo causa para mim tristeza, causa chateação, causa raiva, causa coisas que eu não quero ter. Não quero encher a minha mente e o meu coração com essas coisas. Eu não quero, porque eu não concordo com o irmão Bob, Rafael, a gente tem um embate. Eu quero saber que, Bob, nós temos um sentimento em Cristo, nós somos filhos de Deus, e mesmo que eu e você brigue aqui, se nós somos filhos de Deus, nós vamos passar a eternidade juntos. Então, não tem o porquê, né? Eu lembro, tinha um amigo, o Anselmo, que trabalhava lá na Palavra Viva, e ele era uma pessoa assim, muito bacana, e ele conhecia gente de várias comunidades, e o pessoal chegava lá e começava a contar os problemas de um que tinha com o outro, e eu aprendi isso com ele. Ele falava assim, irmão, nem precisa me contar, você é filho de Deus, o outro é filho de Deus, vocês precisam resolver isso logo, porque vocês vão passar a eternidade juntos. E como é que vai ser lá? Então, é muito importante a gente ter essa mentalidade. E eu peço a Deus que Deus possa nos capacitar a vivermos no Espírito, a andarmos no Espírito de Deus e sermos uma comunidade que é caracterizada pela unidade, pela oração e pela continuidade. É essa a nossa meta. Testemunhando do Cristo ressurreto no impulso do Espírito Santo. Amém, querido? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dar a sua graça. Vamos orar, depois nós vamos cantar um cântico e na sequência vamos ter o nosso momento de oração, né? O senhor Aparecido vai estar orando pelas pessoas aqui, pelos pedidos de oração. Então vamos orar. Agora pela palavra, que o Senhor possa trazer ao nosso coração. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor traga ao nosso coração a sua iluminação, a sua graça, que o Senhor nos envolva e que nós possamos, assim como em Atos, a igreja caminhar em unidade. Não é fácil, não é fácil. Todos os relacionamentos são difíceis, mas nós sabemos que para o Senhor não há impossível, que o Senhor é Deus presente,
que o Senhor nos capacita e que o plano do Senhor é que nós não sejamos todos segmentados e iguaizinhos, mas que sejamos sim diferentes, mas unidos pelo Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Ajuda-nos a respeitar o outro, ajuda-nos a amar o outro, ajuda-nos a orarmos pelo outro, por aquele que pensa ou age diferente daquilo que nós imaginamos, cremos e temos os nossos conceitos. Pai, em nome de Jesus, bendito seja o seu nome. Abençoa a nossa igreja, para que nós continuemos a caminhar em unidade, para que nós não tenhamos diferenças, para que nós não tenhamos intolerância, mas que nós sejamos uma igreja marcada pelo amor, pela graça, pelo companheirismo, em nome de Jesus, que haja menos julgamento e mais amor e mais cumplicidade de um para com o outro. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe e vamos dar sequência.